Foi a última tarde de votações na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. Algumas medidas que foram aprovadas, mas no essencial, Dr. Fernando Medina não desvirtua a proposta do Governo PSD-CDS. Não, de forma alguma. O orçamento vai sair praticamente igual àquele que ele entrou, por isso o Governo atinge o que era o seu objetivo, fruto das opções que os vários partidos foram tomando em sede parlamentar, nomeadamente o PS e o Chega, que acabaram por não cruzar votações no sentido de dar a desculpa ao Governo de que iria ter um orçamento desvirtuado. Ainda assim, temos aqui algumas propostas que foram aprovadas, não têm particular dimensão orçamental, algumas que eu não gosto particularmente, como de reduções das portagens, exceto no Algarve, que a situação devia ser corrigida, e também no acesso ao Porto. Já agora devia ter sido estendido também no acesso a Lisboa, relativamente, porque a situação é a mesma das grandes circulares urbanas. E porquê é que diz que essa questão não agrada? Porque há uma tendência, há um princípio que se estabeleceu relativamente às portagens que me parece adequado. Não deve haver portagens, autoestradas portajadas em sítios em que não haja alternativas para aqueles que habitam nesses locais. As populações. Agora, em sítios em que existem, não há razão para não haver essas portagens. E por isso, isto é um assunto sério, porque uma vez que se começa num sítio, com muita rapidez se vai desfiando um novelo pelo resto do país e é uma área da qual, obviamente, o Estado não pode abdicar dessa receita. Fazer um orçamento, governar as finanças de um país é sempre fazer escolhas e termos de ter sempre conscientes que aquilo que fazemos de um lado não estamos a fazer do outro. Quando se atribui dinheiro a grupos de interesses que falam mais altos, são dinheiro que nós estamos a atribuir em políticas sociais para aqueles que não têm mais voz, que não têm uma voz mais alta a falar. Acha que foi o que aconteceu no caso das portagens? Sim, eu não gosto o valor não é muito significativo, mas não aprecio o princípio, mas de forma alguma justifica nem mesmo, por exemplo, aquilo hoje que se passa com as propinas. Acho que o que é necessário fazer é um debate e uma reflexão muito séria sobre o sistema da ação social escolar e o sistema de propinas, não tanto na licenciatura, mas fundamentalmente ao nível dos mestrados, onde em muitos locais o mestrado é o grau que se está a tornar natural, mas onde o valor é um valor que muitas vezes é muito elevado. Acho que esse debate de fundo deve ser feito. Em vez desse debate de fundo ter acontecido, tivemos uma discussão sobre o aumento ou não aumento à taxa de inflação, como se isso fosse uma coisa de magna importância, e o Governo a atribuir uma importância excessiva e os partidos do Governo também a atribuírem. Mas, resumindo, o fundamental, o Governo sai com o orçamento que apresentou, não está desvirtuado em nada, tem, no fundo, um instrumento fundamental para a sua ação política e só de si depende para a governação durante o ano 2026 e só de si vai responder pelos resultados que obtiver. Diria que é uma vitória para já do Governo relativamente a este Orçamento de Estado que vai ser votado? Eu julgo que nós já tínhamos todos antecipado um pouco isto é, não havia em primeiro lugar ninguém interessado em abrir uma crise política neste momento. E esse é o ponto fundamental, por isso não havia ninguém que quisesse marcar aqui um ponto político de que vamos forçar uma crise política. E a partir do momento que ninguém quer essa situação, cada um foi fazendo um pouco a sua parte. O Governo recuou antes do orçamento em algumas medidas que retirou do texto do orçamento, aprovou-as à parte. As oposições fizeram por não cruzar votações e por não se entenderem votações em matérias de maior dimensão orçamental e por isso o orçamento sairá com aquilo que fundamentalmente o Governo pretendia. Gostava de deixar uma última nota sobre o orçamento, que é a esperança de que seja avocada para plenário a votação de uma medida que está em vigor até hoje, que é muito importante para as famílias portuguesas e que houve hoje o voto contra do Governo e das bancadas que o suportam. E a medida prende-se com as comissões bancárias sobre as reduções antecipadas, as diminuições antecipadas dos montantes de crédito à habitação, das hipotecas. Isto é, até hoje, e desde há uns anos esta parte, cada família que tivesse posto algum dinheiro de parte e quisesse amortizar antecipadamente a sua dívida... Estava isenta de comissões. E isso vai acabar. Isso vai acabar. E vai acabar num muito mau momento para as famílias. Esta medida devia ser tornada permanente e vai ser dar um bónus às comissões da banca, precisamente no momento em que a banca não tem nenhuma necessidade desse bónus, porque a banca está
felizmente, também a apresentar bons resultados, bons rácios de solidez e bons resultados. Eu não entro nunca na demagogia de dizer os bancos não devem ter lucros ou não podem ter lucros. Isso é uma conversa de demagogia completa. Agora, há uma diferença grande. Nós estamos num bom momento para o setor financeiro, isso é importante para o país, a nossa banca está sólida, não há razão rigorosamente nenhum para as famílias portuguesas estarem a dar bónus adicionais e o governo fazer com que as famílias portuguesas estejam a pagar adicionalmente ainda mais umas comissões aos bancos. Então, não tem nenhuma justificação. Se na sua perspectiva não há justificação, não há motivo, então porquê é que esta medida é tomada? Eu acho que o motivo deve ter sido, bom, ou distração, que por vezes acontece, não deve acontecer, ou então uma vontade de agradar ao setor financeiro, agora pensando do ponto de vista da vida das famílias e pensando também no que é o equilíbrio macroeconómico do país, é positivo para o país que as famílias tenham instrumentos para poderem amortizar os seus créditos o mais rapidamente possível. Isso é bom para o país. Não é bom para o país que reduzamos a flexibilidade, que as famílias se vejam amarradas e dizer não, eu não vou amortizar a minha dívida porque ao amortizar a minha dívida tenho aqui um custo de uns largos de milhares de euros ou até de dezenas de milhares de euros que tenho que pagar antecipadamente. O que é bom para o país é que se as famílias têm recursos, e temos visto, por exemplo, o consumo aumentar não acompanhado de um aumento da dívida, isso é um elemento positivo do ponto de vista do mercado de emprego, reflete um bom mercado de emprego e do ponto de vista das remunerações, é bom que as poupanças que as pessoas façam possam ter a opção de dizer, bom, eu vou amortizar mais rapidamente o meu crédito à habitação. E essa medida que foi tomada há uns anos atrás, ainda no tempo do governo do PS, foi pós-Covid, foi uma medida pós-Covid. Exatamente, foi pós-Covid. E foi uma medida que foi muito importante para muitas famílias e creio eu também para o equilíbrio macroeconómico do país, porque permitiu uma amortização muito grande da dívida a particulares. Não há razão rigorosamente nenhuma do ponto de vista do interesse das famílias, mas também do interesse macroeconómico do país, em que agora se esteja a dar esta facilidade aos bancos. Estamos a falar exclusivamente no que é a taxa variável, não estamos a falar dos créditos da taxa fixa, aí a Comissão não pode ser eliminada por outras razões que depois podemos avançar noutra altura. Vamos ter de avançar para o segundo tema. Os debates para as eleições presidenciais já começaram, o ciclo de 28, vai até 22 de dezembro. O que é que vai ser mais interessante, ou o que é que está a ser mais interessante de acompanhar nesta corrida rumo a Belém? Eu julgo que o que nós já nos estamos a aproximar, isto parece que não, mas o tempo passa muito depressa, nós estamos a entrar no mês de dezembro, temos as eleições que passa a voar, metade do mês de dezembro, por mais que os candidatos se esforcem, a atenção das famílias está mais no Natal e nas suas próprias famílias do que propriamente na campanha presidencial e por isso nós estamos a entrar rapidamente numa fase decisiva da campanha eleitoral. Eu acho que os debates têm sido esclarecedores, exceto aqueles que têm André Ventura, que obviamente a única coisa que lhe interessa é boicotar os debates para poder continuar a dizer as lenga-lengas do costume, sem dizer mais nada do ponto de vista de substância. Ele que é de todos, aliás, o único verdadeiramente falso candidato, no sentido em que ele não é candidato a Presidente da República, ele é, ou melhor, ele é candidato a tudo, porque o que interessa é ele ter notoriedade, mas o que lhe interessa a ele era ser candidato às eleições legislativas. Tirando os debates com André Ventura, que se pautaram pela tentativa de boicote, eu creio que os debates têm sido importantes na possibilidade de esclarecer posições e diria que até agora nós temos aqui, neste momento, a emergir a novidade de Coutinho de Figueiredo, isto é, que aparece com um espaço renovado no que é o espaço da direita, Iniciativa Liberal, PSD, andará por aí, não creio que ande muito mais longe. Que é uma ameaça, sobretudo, para Luís Marcos Mendes? Para Luís Marcos Mendes, creio que, aliás, basta ver o tom e a troca de acusações entre ambos, e nomeadamente a agressividade com que Coutinho de Figueiredo se dirige a Marcos Mendes, dizendo que ele, no fundo, representa interesses por ter tido uma vida privada antes disso. Bom, se vamos por esse caminho, teríamos também outras coisas que podiam ser ditas, mostra, no fundo, essa disputa que está a ser feita dentro do espaço do PSD. Não é uma disputa que esteja a ser feita à esquerda, não é uma disputa que esteja a ser feita no espaço do Chega, é uma disputa que está a ser feita dentro do espaço do PSD. Dentro das camadas jovens do PSD, dentro dos quadros que votaram PSD, dentro dos profissionais liberais que votaram PSD, no fundo, a Iniciativa Liberal também como saída, como
como um filho, por assim dizer, do PSD, é hoje o seu primeiro líder, é hoje, no fundo, o protagonista dessa disputa. Vamos a ver, e aqui é que eu tenho mais dúvidas, se esse protagonismo recente de Coutinho de Figueiredo se vai ou não materializar nas sondagens e se lhe vai dar uma posição nas sondagens para permita passar volta. À segunda volta. Sim, sabe que, quer dizer, Coutinho de Figueiredo tem um ar sempre muito confiante, mas que nos apela sempre um bocadinho àquela cautela. Quer dizer, é que nós, Coutinho de Figueiredo é aquele tipo de personalidade que nós devemos vender por aquilo que ele acha que vale, mas devemos comprar por aquilo que ele vale. E há aqui uma diferença e os portugueses normalmente conseguem notar bem essa diferença. Vamos ver, entre a confiança que o candidato apresenta e o que é que as sondagens nos vão mostrar, se há razões para essa confiança. Vamos avançar para o último tema, Dr. Fernando Medina, tem a ver com o plano de paz de que todos falam e também a contraproposta que foi apresentada para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vê aqui hipóteses reais destes planos e destas negociações em curso virem a resultar num cessar-fogo na Ucrânia? Bom, realisticamente não. O que nós tivemos na semana passada foi a afirmação da apresentação de um plano dito da administração norte-americana, que é, no fundo, uma rendição incondicional da Ucrânia à Rússia. E perante essa proposta de rendição incondicional, desde a cedência do território, à Ucrânia não poder à redução para metade do exército, reter para metade do exército, ao condicionamento permanente da sua política externa em matéria de alianças, nomeadamente na sua relação com a NATO, à questão, aliás, de não haver propriamente um cessar-fogo relativamente à proposta, ao facto de haver uma divisão entre americanos e russos sobre um conjunto de investimentos a fazer, ao se fazer já a distribuição à Rússia do dinheiro congelado, tudo aquilo parecia, e não se sabe bem se foi ou não, mais uma proposta escrita por russos, ou pelo menos por russos e por alguns setores da administração norte-americana, e que, no fundo, Zelensky teve que gerir com uma enorme frieza de espírito. E quem geriu particularmente bem foi Zelensky e foi também a União Europeia. A União Europeia fez algo de grande importância. É que a União Europeia, que não veio atacar publicamente a proposta americana, mas fez uma contraproposta. Ora, a contraproposta, no fundo, os aperfeiçoamentos europeus são exatamente a negação dos pontos fundamentais da proposta norte-americana. Cessar fogo obrigatório, não haver limitação do ponto de vista do exército, não haver entrega de territórios, mas só o compromisso de não os tomar pela força e não por uma via diplomática, mas não assumir o reconhecimento desses territórios, não haver o levantamento de sanções à Rússia, que era uma coisa que os americanos pretendiam, até já falavam em reintegrar a Rússia dentro do G8, e por isso a Europa conseguiu apresentar um plano que é verdadeiramente a antítese do plano norte-americano, nunca o dizendo. Não dizendo. Portanto, estiveram bem o presidente ucraniano e a União Europeia. E a União Europeia. E creio aí que António Costa e Ursula von der Leyen tiveram um papel muito importante, principalmente António Costa, de conseguir reunir o consenso dos 27. Porque, repare, neste momento decisivo, os 27 estiveram unidos e souberam usar as suas armas fundamentais. Os seus interesses, o facto dos ativos russos congelados estarem na posse dos europeus, uma parte muito importante deles, e o facto também da Europa ter um papel decisivo relativamente às sanções russas. O que é que agora vai sair daqui? Provavelmente, quando Zelensky diz eu concordo já com um plano, já aqui o meu acordo sobre um plano... Vai a Rússia dizer que não. Vai a Rússia dizer que não, porque ele não está feito nesses termos e por isso o mais provável é que após estes dias de processo... É que o impasse vai continuar.